Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Para aqueles que acompanham aqui este canal, sabem que um dos pontos que mais são debatidos, que mais geram polêmicas, se referem aos pagamentos de honorários periciais em casos de assistência judiciária gratuita. Eu lembro a vocês que o artigo 95 do CPC, no parágrafo 3º, estipula, em relação aos honorários periciais, que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão colegiado público, paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado ou Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado de acordo, ou seja, conforme a tabela do tribunal respectivo, ou em caso de sua emissão no Conselho Nacional de Justiça, que são aquelas tabelas que os valores são totalmente aviltantes. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade da Justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. E último, parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. O grande problema, gente, a grande discussão que se abre aqui, até recentemente em um dos grupos que eu participo, é que algumas pessoas entendem que a aceitação de encargo de perícia judicial na condição de EJG seria, digamos assim, uma questão social. Sinceramente, com devido respeito a esses nobres colegas, eu não entendo dessa forma. Ou seja, você como perito, você se prepara, você tem todo um custo para adquirir esses conhecimentos, para formar o seu expertise na área que atua e deve ser devidamente remunerado por isso, né? Nos casos de justiça gratuita, eu, pelo menos nesses quase 10 anos que atuo nessa área, eu aceitei, em quase uma centena de casos, receber os honorários ao final da demanda da parte perdedora e, se caso beneficiária da justiça gratuita, do Estado, e até mesmo nessas condições das tabelas que acabam por limitar os nossos honorários. Tá? Mas existe uma questão aqui que tem sido discutida ultimamente, porque alguns tribunais, como por exemplo o Tribunal de Minas Gerais, acabei de falar com uma nova aluna minha, ela reside no Pará, mas atua em Minas Gerais, e que recebeu uma nomeação na condição de EJG, na qual o perito só tem a opção, digamos, de dar ciência, de dar aceitação ao encargo sem apresentar a proposta de honorários. O que, sinceramente, e como o nobre colega mencionou em uma das conversas que tivemos em nosso grupo de Telegram ontem, isso não está de acordo com o CPC, tá? Por quê, gente? Porque não está de acordo com o CPC. Se nós formos lá no artigo 465 do CPC, ele estipula: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo, normalmente aqueles 30 dias. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro do prazo de 15 dias contados da intimação e despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar o seu assistente técnico e, terceiro, apresentar quesitos. Parágrafo 2º. Prestem atenção. Ciente da nomeação, o perito apresentará, no prazo de 5 dias, proposta de honorários, o currículo com comprovação de sua especialização,
contatos profissionais, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. E as partes, isso no parágrafo 3º, as partes serão intimadas da proposta de honorários para que, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando as partes para os fins do artigo 95. Vejam, gente, o CPC, em parte alguma, estipula que o juiz pode, ao livre-arbítrio, impedir ou não dar a possibilidade ao perito de apresentar a sua proposta de honorários. E realmente, o perito pode aceitar receber, digamos, só aqueles R$370 da tabela de CNJ ou os valores das tabelas de cada um dos tribunais. Ele pode aceitar, mas existe uma outra questão. E se a parte que perder a causa não for beneficiária da JG? Como estará, digamos assim, documentado o valor dos honorários periciais do expert, do perito? Por isso, gente, é necessária, é indispensável a apresentação de proposta de honorários. Até mesmo eu estou propondo aqui para o grupo de meus alunos, que eu tenho um grupo de WhatsApp, que nós conversamos quase que diariamente, fazer uma live para discutir todas essas questões controversas relacionadas à assistência judiciária gratuita, certo? Especificamente os honorários periciais. Vai resultar em uma grande controvérsia, mas eu acho muito importante nós discutirmos esses assuntos e até mesmo levarmos para as categorias que representam as nossas modalidades profissionais para que lutem pelos nossos direitos, certo? Para que lutem por uma remuneração mais adequada. Eu sugeri aqui alguns pontos para serem discutidos nesta live. Primeiro, honorários AJG. Aqui entra essa questão de alguns tribunais sequer darem ao perito a possibilidade de apresentar as suas propostas de honorários e já limitam o valor que será recebido antes mesmo da perícia realizada, certo? Eu entendo que o perito não pode pagar para produzir uma prova técnica, principalmente nos casos em que essa prova técnica requer despesas para efetuar os exames, como, por exemplo, nos casos de perícias na área de engenharia, perícias ambientais ou outras em que exista a necessidade de diligência em loco. Segundo ponto que eu acho importante discutirmos, aviltamento de honorários. É fundamental para dar consistência à verba pericial a apresentação da proposta de honorários. Terceiro ponto, tabela orientativa de honorários. Eu, ao menos, desde a minha primeira proposta, eu sempre utilizei alguma tabela orientativa, como, por exemplo, tabela dos sindicatos contadores, tabela do sindicato dos peritos e assim por diante. Eu acho que isso é essencial para que o perito consiga dizer que aquilo não foi um número que simplesmente saiu da cabeça dele, que existe, digamos assim, até mesmo uma regulamentação que visa até mesmo não permitir que sejam praticados honorários aviltantes. Quarto, esse é um ponto muito interessante, gente. Para orçar os honorários, é preciso antes entender todo o processo, as análises que serão necessárias, a necessidade de diligências, etc. O planejamento do trabalho pericial, ele antecede até mesmo a apresentação da proposta. Para apresentar a proposta, você já tem que ter um planejamento do trabalho pericial. Você já tem que saber o número de horas que irá gastar para efetuar cada uma das atividades necessárias para responder aos pontos controversos e quesitos apresentados nos autos. Quinto, orçamento de horas de esclarecimentos. Artigo 477 do CPC. O perito ele é obrigado a prestar esclarecimento às dúvidas das partes, dos assistentes técnicos e do juiz, certo? Ou seja, o seu trabalho não estará encerrado quando você apresenta o seu laudo pericial. Ele estará encerrado quando o seu laudo pericial for homologado pelo juízo, ok?
E por último, gente, essa foi até a opinião de um seguidor meu que acompanha um dos meus grupos do WhatsApp, controle emocional sobre impugnações. Gente, eu digo o seguinte, não adianta a gente ficar estressado, ficar bravo, ficar xingando, não. O nosso trabalho é apresentar a nossa proposta, o trabalho dos advogados é impugnar a nossa proposta para trazer um menor custo para os clientes dele. Faz parte do jogo. Você tem que aprender a lidar com isso, certo? E eu levei muito tempo para aprender a lidar com isso, mas hoje eu não dou bola, impugno a minha proposta. Eu vejo, normalmente, essas impugnações não têm fundamento nenhum. Eu justifico, ratifico a minha proposta de honorários e deixo na mão do juiz homologar ou arbitrar. Se eu concordar com o valor arbitrar, tudo bem, aceito fazer a prova pericial. Se não concordar, o juiz irá me substituir. Tá tudo certo, gente. Não tem motivos para ficarmos desgastando a nossa mente. Toca o barco, apresenta a sua proposta. Se não for aprovado, beleza. Você tem que estar ciente que está cobrando um valor justo pelo trabalho que irá executar. Ok, gente. Eu peço para vocês que acessem o descritivo desse vídeo, tá? Lá eu terei todos esses pontos elencados e comentem aqui no YouTube se querem participar dessa live. Eu pretendo realizar esse evento se eu tiver no mínimo 10 pessoas que confirmem a participação, tá? A live será realizada através do Zoom, certo? Mande, se você quiser participar, mande o seu telefone, o seu WhatsApp para o número que está indicado aqui abaixo, que eu encaminharei o convite e, logicamente, você participará ao vivo da reunião de uma maneira mais, digamos assim, interativa, e essa reunião também, essa live também estará disponibilizada ao vivo no YouTube. Ok, gente? Espero que eu tenha trazido alguns esclarecimentos aqui para todos vocês e também espero que todos venham a participar dessa live, que provavelmente será realizada no fim de semana para que seja possível casar com a agenda de cada um dos participantes, de cada um dos seguidores aqui desse canal. Ok? Hoje fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!